Olá, tudo bom? Hoje nós vamos aprender um pouquinho a construir o pensamento crítico, a construir as possibilidades, a construir algumas teorias na prática. Da partir de onde que a gente começa a pensar as variáveis de uma pesquisa? A partir de qual momento a gente começa a se preocupar com algumas formas, com algumas colocações, quais são as práticas, como formular essas questões. Isso tudo a gente vai conseguir fazer a partir da pergunta do Marcos Quintal. Ele colocou o seguinte: estou começando agora na área da pesquisa e tenho uma grande dúvida. Sou aluno especial no mestrado de inteligência artificial e gostaria de saber quando não há oficialmente dados, por exemplo, de quantidade de pessoas da classe pobre, por exemplo, com acesso a dispositivos inteligentes. Como eu faria um levantamento destes? Como saber um número ou aproximado de algo que não houve um censo ou pesquisa na área? Olha que interessante. Aí a gente começa a ver que o trabalho do cientista, que o trabalho da pesquisa é exatamente esse. É pesquisar aquilo que não foi pesquisado, é conseguir encontrar caminhos para se pesquisar. A gente chama isso de recorte, tá? A gente chama isso de olhar uma população específica. Quando, por exemplo, você fala não há oficialmente dados, significa que você vai produzi-los. Esse é o papel da ciência. Você não vai pegar dados só a partir de dados corretos, mesmo porque para a ciência tudo é refutável. Então, por exemplo, quem me diz que aquele N do IBGE, por exemplo, está se referindo à totalidade? Será que eles investigaram dentro do modelo estatístico a representatividade por região? Por exemplo, eu posso dizer que o N que representa a população de São Paulo é basicamente de 1.350 pessoas. Eu posso dizer isso. Mas será que é? Quais são as variações que ocorrem por região? E se eu pegar esses 1.350 e investigar apenas no centro de São Paulo, eu posso dizer que corresponde toda a população de São Paulo? Não. Lembre-se, ciência é justamente isso, é justamente ver um lugar onde ninguém viu e tomar cuidado. Isso que é a metodologia científica. Isso é a metodologia científica na prática, porque você vai começar a tomar cuidados a partir da sua amostra. Então, por exemplo, quando você fala que uma população com uma classe pobre, como você se referiu, a gente vai ter que pensar primeiro, como que você está considerando classe pobre? Como que você está dividindo a classe? A classe A, B ou C? A classe você está dividindo por questão econômica? Ou você está se referindo por questão intelectual? Ou você está se referindo por bairro, por exemplo? Você tem várias colocações a pensar quando você está colocando classe. Isso é uma das maiores discussões, porque você, por exemplo, pode ter pessoas que são economicamente estáveis e bem-sucedidas e que optaram por não sair de regiões periféricas. E não é porque essas pessoas moram lá que vão pertencer a uma determinada classe. Os cientistas sociais, inclusive, têm falado de classe a partir da intelectualidade. Então, hoje você tem muitas pessoas emergentes que têm condições financeiras, que têm altos números nas contas, mas não têm condições intelectuais. São pessoas que não conseguem ter um mínimo de discussão porque estão abstraídas, né, de qualquer intelectualidade. Então, você tem esse paradoxo. Então, como assim? Isso aí é fácil. Agora, esses dias mesmo eu estava conversando com algumas pessoas que a gente estava dando aula, jovens, né, em curso, e eles estavam falando das cifras milionárias dos jogos de computador. Então, são pessoas que ganham economicamente, mas o intelecto só sabe falar daquele tipo de jogo, não consegue uma leitura, uma reflexão um pouco mais profunda. Não todos os jogos, né, mas a maioria.
E alguns ainda não trabalham nem a condição estratégica do jogador, mas enfim, é uma realidade que eu estou dando só para você pensar. Nada contra, tá? A gente até estuda gamificação, mas não confundam. É só para você ver aonde você está pensando quando você fala de ciência. Então, a primeira coisa aqui seria definir classe. Então, você teria que pegar uma população, vamos supor, de uma escola, ou de um bairro, ou de uma região, fazer um recorte dessa região, fazer uma entrevista nessa região e depois ver a questão do que seria o que você está chamando de pobre, né? Então, vamos supor que você resolve fazer uma pesquisa numa região periférica, onde a população a maioria não tem o ensino médio e ganha menos de um salário mínimo. E aí você vai ter um estudo que você vai realizar dentro desta classe com essa característica. E aí você vai começar a se preocupar por classe. Depois, acesso a dispositivos inteligentes. O que você está chamando de dispositivos inteligentes? Então, você também, num trabalho acadêmico, num trabalho científico, você vai ter que especificar o que você chama de dispositivos inteligentes. Porque se você falar de tecnologia, a ciência conceitual, que um garfo é uma tecnologia. Então, às vezes as pessoas pensam que tecnologia só são esses aparelhos mais novos que surgiram depois da década de 90. E, na verdade, não. A tecnologia, no sentido conceitual, ela é definida como qualquer ferramenta, né, ou dispositivos que possam auxiliar o ser humano. Então, o fato de você ter uma espada é um tipo de tecnologia. O fato de ter um garfo é um sentido de tecnologia. É técnica, né? Então, tudo que envolve a técnica envolve a tecnologia. E aí, a gente tem outra questão, né? Então, você vai ter que definir o que seria dispositivos inteligentes. E aí, você vai pensar num recorte, numa população, numa ferramenta para você investigar esses acessos, tá? E quando você fala assim, como saber o número aproximado? Você vai saber o número aproximado daquela área. Você pode fazer essa pesquisa numa cidade, você pode fazer num bairro, você pode fazer num estado. É claro que tem a questão da execuibilidade da pesquisa. Então, nesse caso, você está falando de um mestrado. No mestrado, você vai ter 24 meses para cumprir os créditos e para fazer esse recorte de pesquisa. Então, você conseguiria fazer, no máximo, esse levantamento num bairro ou numa região específica. E aí você vai dizer que aquela região, aquele bairro ou aquela região ou aquela quantidade, aquele perfil de alunos não possui aspectos, né? Alunos, eu falei pensando que você faria numa escola, por exemplo. Mas você pode pegar uma região e ver qual é o acesso aos dispositivos que essas pessoas têm e quais os dispositivos. Isso por si só já seria uma pesquisa se você colocasse alguma coisa a mais dessa questão de inteligência. Por exemplo, eu quero saber a dificuldade da inteligência artificial em mapear tal situação ou fazer uma crítica que essas pessoas não têm acesso. É uma questão bem relevante para a área da ciência. Na verdade, muitos estudos fazem isso. Eu tive uma amiga, por exemplo, que ela investigou na tese de doutorado dela justamente a percepção, né, a relação da classe C de uma região de São Paulo que ela fez, especificou que ela considerou como classe, com relação ao uso do celular. Então, ela percebeu, isso foi em 2016, e ela percebeu que a classe C, ela usa o celular, essa classe que está na tese dela, já publicada, que essa classe específica usa o celular quase como extensão do corpo, né? Extensão dos corpos. Então, tem muitos relatos de que ela levantou de que a pessoa prefere ficar sem o marido do que ficar sem o celular. Ou que a pessoa olha o celular, não deixa o celular para nada, porque tem que estar com o celular o tempo todo grudado no corpo, em alguma parte do corpo, para sentir vibrar. Então, nesse caso, é um dos exemplos desse.
Então, a pesquisa científica, ela vai justamente por esse caminho. Ela é detalhada. Quando tudo que você coloca numa pesquisa científica, cada palavrinha, cada coisinha, você tem que explicar o que você está se referindo. Porque o outro pesquisador ou o outro leitor, ele vai olhar e ele vai questionar. Essa questão de classe é uma questão muito debatida hoje em dia, tanto no campo da antropologia quanto no campo das ciências sociais aplicadas no geral. O que seria, como a gente definiria isso, né? Quais seriam outros tipos de classe? O que muda, né, na questão comportamental, na questão perceptiva? O que muda? Então, você já teria aqui um mega campo de investigação e também para você pensar nos detalhes que você tem que se preocupar quando você está pensando em fazer ciência, em promover ciência. Essa pergunta foi muito interessante porque nos deu a possibilidade de trazer um pouquinho essa discussão sobre a construção prática, né? A gente fala tanto em metodologia, a gente fala tanto em como sistematizar, a gente fala tanto em problema e objetivos, que às vezes perguntas como essas que possam trazer para a gente elucidações práticas das preocupações que você teria que ter, ajudam muito as pessoas a pensarem, nossa, então eu não posso olhar só isso, eu tenho que partir daqui. Isso é muito bacana. Obrigada, Marcos. Já falo para vocês a mesma coisa. Se você tem dúvida, coloca aqui para a gente. Coloca algumas questões pessoais, como o Marcos fez. Algumas questões que incomodam vocês para a gente discutir aqui. E começar a promover uma sociedade pensante. Uma sociedade que faz ciência e se evolui pelo conhecimento. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Tudo isso ajuda a gente também a promover mais esse conhecimento. Um grande abraço e até a próxima!